Trago Verdades tem um oferecimento de Lumos, o seu caminho para o sucesso. Aplique agora para o semestre de outono 2021. Sling TV, a maior provedora de canais brasileiros nos Estados Unidos. Assine já! Olá, começa a partir de agora pelo conteúdo Liberado Play e também pela USBR TV, mais uma edição do nosso Trago Verdade. Para a gente abrir o programa de hoje, eu trouxe aqui um tema que durante a semana me fez refletir bastante, né? A gente ainda está tentando se recuperar da tragédia que matou a cantora Marília Mendonça e mais 4 pessoas. Essas pessoas estavam a bordo de um avião, né? Como todo mundo ficou sabendo, e aí o avião caiu lá em Minas Gerais, mas o que me chamou a atenção nessa semana, e como eu disse que me fez refletir bastante, foi a postura da assessoria de imprensa da Marília Mendonça, né? A gente sabe que lá atrás, naquela sexta-feira, num primeiro momento, a assessoria de imprensa confirmou, né, lançou uma nota confirmando que a Marília e os demais tripulantes da aeronave, eles estavam sãos e salvos, que haviam sido hospitalizados, etc, etc. Só que a gente viu que não foi verdade isso, né? E aí eu fiquei pensando assim, o que leva certos colegas a transformarem esse momento, a transformarem esse deslize da assessoria em nota, em caça-cliques, né, em caça-likes? Porque eu vi alguns colegas, alguns jornalistas transformando isso aí em matérias e se aprofundando no assunto e até julgando, crucificando a assessoria por ter tomado essa atitude num primeiro momento. Eu acho que a gente precisa muito refletir, primeiro, a situação, né? Porque se a gente sabe que foi um acidente, se a gente sabe que pessoas morreram, né? Que tinha uma grande cantora envolvida ali, é muito complicado para a assessoria, num primeiro momento, dar qualquer informação. No meu ponto de vista, eu acho que a assessoria quis amenizar qualquer tipo de dor ou até mesmo passaram para a assessoria esse tipo de informação para amenizar qualquer tipo de dor, mas a gente sabe que a culpa não é 100% da assessoria. Então, eu acho tão feio, tão deselegante transformar isso em nota, transformar isso em discussão, levar isso ao ponto das pessoas estarem falando mal da assessoria. É muito complicado. Eu acho que a gente precisa, às vezes, se colocar no lugar do outro, principalmente em se tratando de jornalismo, em se tratando desse momento, né, em que a gente fica ali dividida entre a notícia, entre os fãs, entre o que isso pode vir a gerar. Então, eu acho que não é por aí, sabe? A gente sabe, a gente reconhece que houve um erro, a gente que é jornalista, a gente reconhece que a assessoria errou, que não foi uma coisa assim certa de fazer, tanto que depois a assessoria até enviou um comunicado explicando que realmente eles haviam errado, haviam se precipitado, mas eu acho que a gente precisa ter calma, porque não é por aí, não dá pra gente transformar tudo, né, num cavalo de batalha e sair por aí julgando. Foi muito feio o que eu vi, eu acho que a postura não é essa, até porque o momento também não pedia isso. É óbvio que se a assessoria fez o que fez, foi pensando nos fãs, foi pensando nas pessoas mais próximas, né? Claro, erraram, mas a gente não está aqui para julgar. Então, não vale a pena entrar em discussões na internet sobre a assessoria errou, a assessoria acertou. Eu já vi até discussões horrorosas sobre o piloto errou, o piloto acertou. Num acidente dessa proporção, não tem erros e acertos. Tem situações aconteceram ali. Então, acho que a gente precisa parar um pouco de pensar, de acreditar que nós somos juízes, que nós somos donos da verdade, que podemos também falar certos tipos de coisas que podem machucar outras pessoas. Então, fica aqui registrado a minha indignação, o meu descontentamento com essa minoria, né? Porque eu vi aí muita gente fazendo a cobertura da tragédia, muitas pessoas levando informações de verdade, trabalhando muito, mas no pós, querer ganhar clique, querer ganhar like, colocando os fãs, o público contra a assessoria, nesse momento, não é bacana. Eu não conheço a assessoria da Marília Mendonça, não sei quem são as pessoas envolvidas, mas como eu disse, como jornalista, eu acho que a gente precisa se colocar no lugar do outro. Então, se eles cometeram erro e eles já se justificaram, já se desculparam, ok. Era ali, era aquele momento, era uma situação, vidas foram ceifadas naquele momento. Então não vale a pena a gente transformar tudo isso em fórum de discussão e fórum de debate, porque é muito feio.
A gente segue por aqui e olha, você que tá aí do outro lado, que acompanha a gente, você que é o nosso melhor parceiro, nossa melhor audiência, eu vou dizer uma coisa, viu? A gente preparou um Trago Verdades incrível. Dá só uma olhada no que vem por aí nesta edição. Semana de estreia, e por aqui vamos comentar os pontos positivos e negativos da novela Um Lugar ao Sol. Tem ainda uma declaração polêmica sobre a intimidade do cantor Ed Sheeran e muito mais notícias internacionais no Famous News. Você confere também um depoimento impressionante da filha do piloto Geraldo Medeiros, que disse ter conversado com o pai pouco depois da tragédia que matou a cantora Marília Mendonça em Minas Gerais. Tudo isso e muito mais você assiste aqui no Trago Verdades, que começa logo depois da nossa vinheta. Fique com a gente! Abrindo esse bloco, eu vou falar sobre uma estreia que nós, amantes da teledramaturgia, já estávamos aguardando há muito tempo. Eu tô falando da novela Um Lugar ao Sol, exibida pela TV Globo. Essa novela, gente, é a primeira novela inédita, né, produzida desde o início da pandemia. Essa novela começou a ser produzida em 2020, eles tiveram que interromper as gravações por causa da pandemia da Covid-19, retomaram e a novela agora já está prontinha. Também, pela primeira vez, a Globo vai exibir uma novela com começo, meio e fim, ou seja, não é uma obra aberta. Tudo que vai acontecer ali já está pronto, já está amarrado na história, mas eu vou dizer uma coisa, viu? Eu acho que o público tem gostado bastante do que tem visto, tem gostado bastante do que está sendo exibido, né? Essa novela, ela é escrita pela Alicia Manso e, bom, vai falar aí sobre vários conflitos familiares, traz uma trama a respeito de gêmeos, né, interpretados pelo Cauã Raymond, que é o Christopher e o Christian, e esses gêmeos, o pessoal que acompanhou essa semana viu, né? Foi, assim, uma semana bastante decisiva pro desenrolar da trama. Esses gêmeos, eles são separados quando crianças, né? E depois eles se reencontram mais na frente, mas a vida separa eles de novo. Quem não viu, vale a pena acompanhar, vale a pena assistir. Os capítulos estão disponíveis no Globoplay. E olha, gente, os números não foram muito satisfatórios, né? Segundo os dados do Ibope, essa foi a pior novela, a pior estreia de novela da Globo dos últimos tempos. Mas a web não diz isso, né? Na internet, nas redes sociais, nos grupos de comunicação, nos grupos de troca de mensagem, as pessoas elogiaram muito, não só a atuação do Cauã Raymond, que, assim, nessa semana a gente realmente tirou a prova dos 9, né? Se alguém ainda tinha alguma dúvida, realmente essa semana a gente tirou a prova dos 9 em relação à interpretação do Cauã, que melhorou muito. A internet até dividiu entre Cauã rico e o Cauã pobre. Eu, particularmente, gostei mais do Cauã pobre. Eu acho que ele que é o que vai continuar na trama, né? Mas eu não quero dar spoiler, não. Mas ele tem uma interpretação, um trabalho de fala, de sotaque, porque ele vem de Goiânia, então tem toda aquela preparação vocal, né? Assim, é muito bacana, foi prazeroso ver. E além disso tudo, a gente também pode acompanhar a qualidade da produção. Porque a gente sente que a gente está assistindo a um filme. E aí, quando termina o primeiro capítulo, a gente quer ver o segundo, quer ver o terceiro, quer ver o quarto. E aí já passou essa semana toda, né? A gente já assistiu tudo, assistiu o capítulo até ontem, né? Sábado. Então, assim, fica aquele gostinho de quero mais. O roteiro tá muito bacana. Tem algumas falhas que eu acho que vão ser melhoradas ao longo da narrativa, né? A gente espera que sim. Porque, por exemplo, tem muitos momentos da novela em que os personagens estão ali em situações decisivas e a bateria do telefone acaba. Isso é um erro, né? Acho que é um erro do roteiro, porque hoje em dia é difícil a gente ficar sem bateria. Mas também a gente tem que levar em conta que a novela se passa há um tempinho atrás, então, assim, as baterias eram diferentes. Enfim, tem um monte de coisa que eu acho que vai ser acertada, como eu disse. A gente destaca muito também o contexto da história, né? Porque apesar de ser uma história bastante clichê, essa coisa de gêmeos e tudo, não é uma história comum. Então a gente já começa assim, um dos gêmeos, ele trabalha como manobrista do aeroporto. Olha só que diferente, a gente nunca viu manobrista de aeroporto na novela, assim, né? Com um papel de destaque. Então, a Alicia Manso, ela tá trazendo
essa nova realidade, está trazendo essa nova linguagem também, porque a novela é muito dinâmica, os diálogos são dinâmicos, as cenas são de fácil percepção, a gente consegue entender num primeiro momento e aí já passa para a próxima cena, não dá aquele tempo. Não é aquela novela que a gente tem um tempinho para beber água, para ir ao banheiro, que de repente nada vai acontecer, não é. Você fica o tempo todo preso ali e realmente eu espero que continue nesse ritmo, né? Bom, uma outra coisa que eu achei muito interessante também é que nessa primeira semana, o elenco todo não é apresentado assim, logo de cara. Porque normalmente no primeiro capítulo, a gente já conhece os núcleos, a gente já vai conhecendo quem é quem. Não. A primeira semana, basicamente, foi toda com um elenco pouco conhecido, mas com grandes atores, né? E a gente vai vendo assim, pingadinho. Começa a aparecer uma Andréa Horta, começa a aparecer uma Marieta Severo, a coisa assim, uma Estela Miranda. É tudo bem devagarzinho, né? Bem pingado, uma Estela Freitas, perdão. Então, assim, é uma novela muito gostosa da gente assistir, é uma novela que tá valendo muito a pena. E aí, como eu disse, tem essa interpretação do Cauã, né? Que eu acho que merece muito destaque. Ele tá vivendo, eu acho que a melhor fase dele como ator, dividindo aí esses papéis entre o Christian e o Christopher. Então, o Christopher, na verdade, ele passa a se chamar Renato, né? Então, na verdade, são quase 3 Cauãs compactados agora em um, que só sobrou um dessa história toda, vocês vão entender. Para quem assistiu já sabe o que eu tô falando, mas para quem ainda não teve a oportunidade de assistir, vale a pena ir lá no Globoplay para poder ver o que tá rolando, né, dessa novela aí que, como eu disse, na internet os comentários foram bem bacanas. Os números não falaram, assim, muita coisa, né? Porque a gente sabe, até porque é a primeira semana de novela e tudo, acho que a gente precisa dar um desconto. Não dá pra gente avaliar logo no início. Mas Um Lugar ao Sol tem tudo para ser a grande novela e vai marcar realmente aí a retomada dos trabalhos de teledramaturgia. Parabéns a todos os envolvidos e eu confesso que eu já estou viciadíssimo nessa novela, viu? Espero agora que chegue logo amanhã, segunda-feira, para poder já assistir ao próximo capítulo, porque não dá. Podia ter novela domingo, né? Eu acho. Bom, gente, seguindo aqui, para um peso, uma medida. A gente elogia, né? Fala assim positivamente de um produto, mas a gente também tem que fazer a nossa crítica. E a crítica de hoje eu trouxe para a gente também refletir um pouco a respeito do que a gente anda consumindo sempre, eu falo isso, né? Na TV aberta. E aí na TV aberta nessa semana, no SBT, mais especificamente no programa Vem Pra Cá, teve uma pauta, gente, que foi assim... parecia até que eu estava assistindo a Rede TV, sabe? Pela qualidade, porque a gente sabe que a Rede TV anda cada vez mais decadente, infelizmente. E o SBT está tomando esse rumo em algumas situações. E aí no programa Vem Pra Cá, que é apresentado pelo Gabriel Cartolano e pela Patrícia Bravanel, eles tinham uma pauta que era a respeito de ensinar as pessoas a fazer o seu número 2 direitinho, né? Tudo bem, esse assunto da saúde intestinal é muito interessante, eu acho que é um assunto de domínio público, todos nós temos que saber sim, mas a maneira como se fala não encaixou ali, não foi uma coisa bem elaborada, viu? Parecia até que eles estavam ensinando para as crianças do pré-escolar, e ainda que fosse, né? Acho que ficou muito estranho. Eles levaram um especialista para o palco e esse especialista ensinou como é que as pessoas têm que fazer o número 2 e também mostrou ali quais eram os tamanhos e formatos ideais das fezes. Isso tudo reproduzindo com massa de modelar. Bom, gente, como eu falei, é um assunto que a gente precisa saber, né? A nossa saúde intestinal, mas não dá para falar de qualquer jeito, porque senão a coisa cai no ridículo. Por exemplo, a Patrícia Bravanel chegou a dizer assim, olha, gente, é melhor prestar atenção porque o nosso cocô fala, né? Umas bobagens que foram, e a gente percebia que ela não estava assim levando muito a sério, ela estava brincando. E é um assunto delicado, é um assunto sério, né? Acho que o profissional que estava ali também era um profissional sério. Então, assim, é preciso ter muito cuidado quando os canais forem abordar esse tipo de assunto, os programas, para justamente não cair no ridículo. Na minha opinião, só existe uma pessoa que fala bem sobre o número 2, é a Tata Werneck lá no Lady Night. Acho que não tem ninguém melhor para falar sobre escatologia do que a Tata Werneck, mas vamos combinar, né, gente? Esse papelão do Vem Pra Cá, de mostrar o que é duro, o que não é, quantas bolinhas são, quantas não são, olha, foi deprimente, foi assim... horroroso de se assistir. Eu acho que a gente, até que estava com a mente um pouco mais aberta para entender alguma coisa dali,
não quis entender nada, porque estava uma coisa tão infantilizada, uma brincadeira, e a Patrícia com um risinho, né? Porque é um assunto difícil, um assunto de intimidade praticamente para se falar, mas foi feio. O SBT, ele anda assim, escorregando feio na situação. Pra vocês terem uma ideia, sem falar agora aí do Vem Pra Cá, mas me incomodou muito o fato do SBT ter praticamente se omitido na cobertura da tragédia que matou a cantora Marília Mendonça. Eles deram, sim, uma nota no principal jornal deles, falaram alguma coisa ali, mas não teve cobertura em tempo real, né? Tô falando do SBT de rede. Não teve aquela dedicação, e a gente precisa entender que, além de ser uma tragédia no nosso país, né, que foi uma tragédia, a gente está falando sobre vidas e sobre uma artista que algumas vezes também já cantou nos programas da emissora, uma artista que levava alegria e entretenimento para multidões. Então o SBT se omitir, né, mais uma vez, por isso que eu falo, às vezes o jornalismo do SBT e da Record, eles são alheios ao universo. Da Record, nesse caso da Marília Mendonça, não, que eles cobriram, né, mas o jornalismo, às vezes, do SBT também parece que está assim no universo paralelo. E eu acho que o caminho não é esse, né? Não é para sair em busca de audiência, mas é para sair em busca de registro também, em busca de qualidade e de também manter aquele público fiel da emissora bem informado. Então, é preciso ficar atento a essas questões todas, porque a gente está de olho, viu? Fiquei sabendo que a equipe de efeitos especiais da novela Pantanal foi autorizada a não poupar esforços e muito menos recursos na produção da cena em que a personagem Maria Marruá, interpretada por Juliana Paz, se transforma em onça. Esse momento da transformação é um dos clássicos da novela e dentro do remake vai ganhar um toque que promete deixar o telespectador de boca aberta. A ideia é recriar a onça de forma digital, mas sem perder as características e o realismo do animal felino. Juliana Paz já gravou algumas cenas lá no Mato Grosso do Sul e ela vai participar da primeira fase da história, fazendo par com o ator Henrique Dias, que interpreta o personagem Gil. O Gil, ele vai morrer assassinado. Depois de mais de 13 anos, Britney Spears finalmente está livre da tutela do pai. A decisão foi anunciada na noite da última sexta-feira, depois de uma audiência no Tribunal de Los Angeles, na Califórnia, comandada pela juíza Brenda Penny. Os fãs da cantora, que tem 39 anos, celebraram a notícia e ela agradeceu através de um post no Instagram. "Acho que vou chorar pelo resto do dia. Foi o melhor dia de todos", escreveu a princesinha do pop. Tina Turner e seus advogados travam uma verdadeira batalha contra a cantora Dorothea Fletcher. Acontece que Dorothea faz show se apresentando como cover de Tina e a similaridade entre elas é impressionante. Baseado nisso, os advogados de Turner alegam que Fletcher copia os gestuais e a maneira de ser da diva, e isso pode confundir o público. Tina, que tem 81 anos, reclamou ainda que Fletcher, que é 50 anos mais nova, não pediu autorização para fazer os seus números musicais. O processo corre na Alemanha e deve chegar ao final em fevereiro do ano que vem. Kristen Stewart está noiva de Dylan Meyer. O anúncio foi feito durante uma entrevista para um programa de rádio. A atriz e a roteirista estão juntas há 2 anos e o pedido partiu de Dylan. O casamento ainda está em fase de planejamento, mas Kristen confessou na entrevista o desejo de se casar em Los Angeles, nos Estados Unidos, mais precisamente na sua casa. E para quem pensa naquela tradicional cerimônia de casamento, Stewart avisa que vai subir ao altar usando calça jeans e camiseta. Celine Dion pode abandonar a carreira de vez por causa da saúde. Isolada em sua mansão em Las Vegas, ela não estaria conseguindo andar e nem sair da cama. Um familiar disse em entrevista que a saúde de Celine está bastante debilitada e que ela teria as pernas e os pés paralisados. A equipe da cantora enviou um comunicado oficial informando que ela sofria de espasmos musculares graves e persistentes. A irmã de Celine, Claudette, acalmou os fãs dizendo que, apesar das dores, não se tratava de nada grave, mas que os médicos estariam preocupados com a falta de respostas aos tratamentos. Dona de uma voz única, Celine, que está com 53 anos, teve que cancelar todos os shows da sua nova turnê.
Ed Sheeran deu uma declaração polêmica revelando parte da sua intimidade. Acontece que o cantor assumiu que não usa mictório quando está fora de casa, tudo para evitar que fiquem espiando seu órgão genital. Aos 30 anos, Ed disse que evita ir ao banheiro na rua, mas que uma vez precisou urinar e encontrou no mictório os atores Kit Harington, de Game of Thrones, e Richard Madden, que está no filme Eternos, da Marvel. Sheeran relembrou, sem revelar a data em que aconteceu o episódio, que tudo foi bastante constrangedor. O fato é que Ed Sheeran já fez uma participação na série Game of Thrones, na 7ª temporada. Agora fica a pergunta, será que esse convite surgiu lá naquele encontro do banheiro masculino? Roteiristas que assinaram a história do novo Superman, Jonathan Kent, estão sendo ameaçados de morte e agressão. A polícia de Los Angeles intensificou as rondas e o patrulhamento pelos arredores das residências após denúncias dos profissionais. Os escritórios da DC Comics também foram alvo de ameaças e entraram na rota da vigília da polícia. O personagem Jonathan Kent é filho de Clark Kent e bissexual. Ele assume a função do Homem de Aço após o pai deixar o planeta Terra. Estão avançadas as negociações para que Gal Gadot interprete a Rainha Má nas telonas. A clássica vilã estará no novo live-action de Branca de Neve, produzido pelos estúdios Disney. Ainda não há detalhes sobre essa versão da personagem, mas caso Gal confirme a sua participação, ela irá contracenar com Rachel Zegler, escalada para interpretar a Branca de Neve. O início das filmagens está previsto para o ano que vem, mas enquanto isso não acontece, Gadot já confirmou que o roteiro de Mulher Maravilha 3 está sendo preparado. O último longa da heroína, Mulher Maravilha 1984, estreou em dezembro de 2020 e somou no mundo todo mais de 166 milhões de dólares somente de bilheteria. A gente fala agora sobre o Show dos Famosos. E olha, gente, ao que tudo indica, a partir do ano que vem, o quadro Show dos Famosos vai estar de fora do programa Domingão com o Hulk. Tudo porque depois desse fiasco que foi o quadro nesse ano, né, está sendo um grande fiasco, a Globo pretende deixar o quadro na gaveta, deixar esfriar um pouquinho a história, né, deixar esfriar um pouquinho esse burburinho que está rolando nesse ano por conta da qualidade do que a gente tem assistido. E aí deixar descansando ali, então em 2022 talvez não tenha Show dos Famosos. Olha, eu lembro que quando era na época do Domingão, do Faustão, o quadro era diferente, né? Tinha uma coisa diferente. Eu não sei o que aconteceu, que ali no Domingão com o Hulk, quando teve essa transição, o quadro simplesmente decaiu e muito, e não só na questão de caracterização, mas na questão de produção também. A gente vê aí participantes que estão se esforçando ao máximo, como o Fiuk, a Margareth Menezes, né? A gente percebe que está rolando aí um esforço. Na minha opinião, quem vai ganhar essa edição é a Mariana Rios, é uma das queridinhas, é uma das mais cotadas para vencer nesse ano. Mas o fato é que realmente o quadro está bastante desgastado, a gente não vê o Luciano Huck com uma empolgação para apresentar esse quadro, parece que ele está seguindo ali uma coisa de roteiro mesmo, uma coisa que não tem mais como voltar atrás, mas a gente não vê realmente ele à vontade, mas tudo indica, como eu disse, que o quadro a partir do ano que vem não vai mais fazer parte da grade da Globo, né, das atrações da Globo. Chegaram até a comentar que o Show dos Famosos poderia ser apresentado até pela Xuxa, né? Foram falados aí vários nomes, vários apresentadores, e eu acho até que daria certo, de repente, porque a gente anda tão carente de programa, acho que o Show dos Famosos, de repente, poderia até contribuir um pouco para nossa alegria, né? Principalmente no final de semana. Vocês veem, por exemplo, se não fosse o The Masked Singer nesse ano de 2021, como é que a gente estaria, né? O The Masked que prendeu todo mundo, que foi a cereja do bolo de 2021. A gente poderia, de repente, ter, quem sabe, o Show dos Famosos, que tem uma proposta interessante da caracterização, tem uma proposta interessante da gente fazer aquelas comparações, por mais que o Luciano fique dizendo lá no palco, olha, isso aqui não é um show de imitações, isso aqui não, os artistas não estão imitando, eles estão prestando homenagens. Ok, a gente sabe que eles estão ali prestando homenagens, né? Mas a gente compara não os famosos com seus homenageados, mas a gente está comparando agora o quadro na apresentação do Luciano Huck, na gestão Huck, com a gestão, vamos dizer assim,
Fausto Silva. Realmente a coisa tá bem complicada, o quadro tá muito decadente, tá bem fraquinho. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? De repente, o quadro ficando na gaveta aí por esse tempo, surjam novas ideias, novas propostas. Tudo é possível em se tratando de televisão. Bom, gente, falando um pouquinho aqui sobre televisão, né, sobre bastidor, que é um assunto que a gente gosta muito, eu trouxe o Thiago Leifert, porque tem muita gente me perguntando, mas por que ele não continuou? O que aconteceu que o Thiago saiu do The Voice, né? O que está acontecendo afinal? A gente não sabe ao certo, porque lá em setembro, quando o Thiago confirmou o desligamento dele da Globo, ele apenas justificou que queria ficar com a família e ponto. Algumas pessoas dizem, pessoas que cobrem, né, o entretenimento, dizem que tem um parente dele bastante doente, em estado assim bastante grave, que ele quer ficar realmente perto da família. A gente não sabe ao certo o que aconteceu. Mas o Thiago, ele não está completamente afastado do grande público. Ele anunciou recentemente que ele começou a produzir newsletter para os assinantes, né? O que acontece? Eu vou explicar. São textos que ele está fazendo para pessoas que assinam a plataforma de textos, né? Para as pessoas que pedem essa assinatura. Por enquanto, essa assinatura é gratuita. Então, você faz a assinatura. Eu não sei como é que é o processo direito, mas as pessoas fazem a assinatura e recebem os textos dele. Esses textos que o Thiago está produzindo, depois de 5 anos sem produzir textos, como ele mesmo disse, ele adora escrever. Esses textos falam sobre games, que é um assunto que ele manda muito bem, que ele domina. Falam também sobre cultura pop, falam sobre tecnologia e tem até um pouquinho de esporte também, porque, para quem não sabe, o Thiago, ele começou lá atrás no esporte, né? Ele é um jornalista assim que tem a sua veia esportiva bastante fluente. Então, ele está fazendo esses textos, essas newsletters agora e enviando para os assinantes. Isso é muito bacana. Eu acho que essa pausa que ele fez, né, seja para cuidar da família, enfim, eu acho muito necessário. Eu acho que a gente precisa saber o momento certo de parar, de descansar. E ele vinha aí de uma maratona, emendando reality, emendando substituições, né, enfim, emendando um programa no outro. E isso tudo demanda muito tempo, demanda muita entrega. E o Big Brother, então, quer dizer, nem se fala, né? Porque o cara não ia só para apresentar. O apresentador do Big Brother, ele não pode ir apenas para apresentar. Ele tem que viver o Big Brother. Então ele tem que assistir, ele tem que acompanhar. É um confinamento. Vou dizer que é um confinamento. O apresentador do Big Brother, ele fica confinado junto com os participantes. E o Thiago teve aí uma filhinha recentemente, né? Então, assim, tudo indica que esse momento realmente ele precise desse momento para estar mais perto da família. Já começam também a circular alguns boatos de que a partir do ano que vem, a partir de abril, ele voltaria para a TV. Ele pode voltar para a TV, né? Como eu disse, não tem nada confirmado, por enquanto tudo é boato, mas a gente espera que de repente ele volte sim numa atração, num programa mais leve, né? Numa coisa assim menos compromissada, porque o cara é bom, ele mostrou realmente, deu nome e sobrenome, como a gente costuma dizer, e esses últimos tempos de BBB só mostraram o quanto também a gente precisava de uma linguagem nova. Eu também fui muito, relutei bastante, fui muito implicante com a entrada dele, depois que o Bial saiu, mas a gente acabou se acostumando com o jeito do Thiago Leifert, né, e ele faz falta, sim, na televisão. Vamos ver se o Tadeu Schmidt vai trazer uma nova linguagem, vai ressuscitar o estilo Bial, a gente também ainda não sabe, né, tá todo mundo aqui ansioso para saber o que vai acontecer na próxima edição do BBB 22. Do BBB, na verdade, no ano que vem, 2022. Bom, gente, vamos falar aqui agora sobre beleza e sobre uma pessoa que eu gosto de montão, uma grande artista, que é a Gabrielle Rodin. A Gabi Rodin, para os íntimos, né? Para quem acompanha, para quem é fã, assim como eu, do trabalho, ela agora foi escolhida como embaixadora da Gátria Cosméticos. Essa marca, gente, é uma marca totalmente brasileira, 100% Brasil, mas que faz os seus produtos de beleza com tecnologia da Europa. É uma iniciativa muito bacana dessa empresa em escolher a Gabi para ser a sua embaixadora, não só pela questão da inclusão, mas pela questão assim do trabalho, né? Porque o Rodrigo, que é quem dá vida para Gabi Rodin, ele tem um instituto de beleza aqui no Rio de Janeiro, né? E trabalha com isso. Então, assim, eu acho que ninguém melhor do que quem está com a mão na massa para poder
vender produtos, para poder divulgar produtos. E são produtos não só, como eu disse, que trazem a tecnologia europeia, mas que também tem total aí um trabalho de conscientização ambiental. Eles têm total consciência da natureza, então eles cuidam muito dessa questão do plástico, essa questão dos descartes, né? Enfim, tudo isso é muito importante. Então, parabéns para a Gátria Cosméticos pela iniciativa de ter convidado, na verdade, a Gabi Rodan para ser sua embaixadora, e parabéns para a Gabi também por ter aceitado esse convite. Eu acho que só a gente tem a ganhar com isso. Então, a nova embaixadora da beleza, Gabi Rodan, que nem precisava ser embaixadora, né? Na verdade, ela já tem uma beleza própria. Aliás, quero saber uma coisa, viu? Parece que tem aí novos projetos da Gabi. A Gabi está se preparando para retomar, depois desse período, retomar suas atividades, né? Depois desse período de pandemia que afetou todo mundo. Então, a gente fica aqui aguardando novidades, viu, Gabi? Qualquer coisa é só entrar em contato com a gente, porque aqui no Trago Verdade você tem espaço aberto para o que der e o que vier. Terminei de assistir nesta semana a série O Homem das Castanhas, uma produção dinamarquesa que mistura suspense, investigação policial e muito mistério. O enredo traz 2 agentes da polícia que tentam desvendar uma série de crimes, sendo que sempre junto às vítimas eles encontram um boneco feito com castanhas. Para quem está com tempo disponível, é uma ótima opção para maratonar, já que são apenas 6 episódios. A Netflix ainda não confirmou a renovação para uma segunda temporada, mas ao que tudo indica, de acordo com a popularidade da série, novos episódios poderão ser produzidos para uma continuação da história. O criador da série Round 6, Dong Young, confirmou os planos para a segunda temporada. De acordo com ele, esta confirmação se deu após a pressão do grande público. Por enquanto, as ideias ainda não foram para o papel, mas Dong antecipa que o personagem principal, Seong Ji-han, vai continuar na trama e desta vez ele vai ter uma missão ainda maior para cumprir. Vamos aguardar. Terminou na semana passada o programa Seleção do Samba, exibido pela TV Globo, com a apresentação do Luiz Roberto. Olha, gente, esse programa, para quem não acompanhou, foi um programa assim que mostrou um pouquinho foi quase um esquenta, né, para o carnaval do ano que vem. Aí mostrou alguns sambas escolhidos pelas escolas, né, os sambas que vão ser os hinos das agremiações no carnaval do ano que vem. A gente precisa destacar a parceria da Globo com a Endemol Shine. Quem capitaneou tudo isso foi o querido Eduardo Gaspar. Grande abraço para você, Dudu. E foi um programa muito bacana. Eu acho que é um programa diferente de tudo aquilo que a gente já tinha visto. É uma proposta bastante diferente, né? Teve Milton Cunha e Tereza Cristina comentando a escolha dos sambas, comentando, enfim, as letras, comentando os enredos. Tudo isso é muito importante. Eu acho que é uma retomada que a gente precisa fazer, sim, né? Essa retomada cultural, porque o samba, o carnaval faz parte da nossa cultura. Eu já tinha recebido algumas mensagens aqui falando: mas você tá contra o carnaval do ano que vem? Qual é o seu pensamento? E aí, gente, para esclarecer essa história de uma vez por todas, eu sou super a favor do carnaval, sempre. Eu só acho que a gente precisa ter a consciência e precisa ter a cautela, né, do que a gente vai oferecer nesse carnaval de 2020. Porque a gente tem aí, né, os números da Covid caindo, a gente tem os números da Covid numa situação diferente do que a gente tinha no ano passado, mas a gente não pode pensar que o carnaval vai ser feito somente pra gente, né? O carnaval, ele é uma festa que ele também traz gente de fora para nossa casa. E aí, como é que estão as pessoas lá fora? Como é que vai ser essa situação toda? Como é que vai ser essa situação de controle? Quem vai fiscalizar tudo isso? Então, todas essas preocupações são muito importantes para que a festa seja realizada com total segurança. Eu vejo assim pessoas, né, querendo correr mais do que a perna, como a escola de samba, nos últimos minutos, chegando pertinho da linha final, chegando pertinho da Praça da Apoteose, a escola sempre corre um pouquinho mais. E eu vejo assim, algumas pessoas correndo e passando por cima, às vezes, de pensamentos e questionamentos como esse que eu trouxe aqui. Então, para poder realizar uma festa desse tamanho, é preciso ter consciência, é preciso ter maturidade, é preciso ter preparo. Eu não sou contra o carnaval, não sou contra as pessoas que trabalham no carnaval. Pelo contrário, eu tenho muitos amigos, tenho pessoas muito próximas que trabalham diretamente com o carnaval. Eu acho uma festa
mega importante, mas para ela poder ser realizada é preciso ter segurança. Não dá para a gente jogar tudo para cima e falar assim, a gente tem que viver, a gente tem que trabalhar, o carnaval tem que funcionar. Super concordo, mas quem vai fiscalizar isso tudo? Quem vai ser o responsável? É o governo do município? É o governo do estado? É o governo federal? Como é que vai ficar essa história toda? Então, assim, a gente tem muitas respostas, mas a gente também tem muitas perguntas que precisam de respostas. Então, assim, eu acho que é preciso ter consciência, né? Não adianta querer correr mais do que o tempo permite. Bom, mas voltando aqui a falar sobre o Seleção do Samba, foi um programa que eu gostei demais. A gente pôde ver um pouquinho das escolas, relembrar um pouquinho, né, daqueles iriguidum que a gente gosta tanto, ver algumas rainhas de bateria. Senti falta da Sabrina Sato, não sei se teve problema com a Record, se a Record não liberou, né? Porque a Sabrina é rainha de bateria da Unidos, de Vila Isabel, mas gostei muito de ter visto a Isa, achei que foi muito bacana ter visto a Isa, achei que a Lesha ficou bem apagadinha, ela que é rainha da Unidos da Tijuca, não teve assim tanto destaque, mas enfim, o programa não estava ali para mostrar celebridade, né? O programa estava ali para mostrar a seleção dos sambas, então a proposta foi muito bacana e foi tão bacana que agora vai ter em São Paulo também, parece que ainda nesse ano vai ter a seleção do samba de São Paulo, mas de uma maneira diferente do que foi aqui do Rio de Janeiro. Vai ter a apresentação do Chico Pinheiro, como eu disse, com uma outra proposta, com uma outra forma de ver. Agora também teve uma coisa que me chamou muito a atenção, e aí eu acho que já está dentro da nossa praia aqui do Trago Verdade, é que o programa Seleção do Samba, como eu disse, ele foi uma parceria com a Endemol Shine, mas a gente não viu o selo Globeleza, né? O que será que está acontecendo? Será que eles ainda vão lançar agora, no final do ano, o selo Globeleza? Não sei, tudo é possível, né? Em televisão tudo é possível, mas eu senti falta do selo Globeleza e senti falta também dos patrocinadores, porque nos intervalos do programa a gente tinha um patrocinador que era uma cervejaria e depois programas da casa, enfim, anúncios da própria emissora, divulgação dos produtos da própria emissora, mas não vi anunciantes. Como é que será que tá essa história, hein? Como é que será que tá esses bastidores do carnaval? Porque ainda não tem nada 100% certo, ainda que muitos acreditem que tem tudo 100% certo. Qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento e a gente tem que estar preparado para isso, até porque, apesar de não parecer, apesar de muitas pessoas ignorantes insistirem, nós ainda vivemos em situação pandêmica. Então, enquanto ainda tem gente morrendo, enquanto ainda tem gente se contaminando, a gente precisa ficar bem alerta e com os olhos bem abertos. Mas parabéns a todos que trabalharam no programa Seleção do Samba. Foi um programa muito gostoso de assistir. Para quem não assistiu, tem disponível nas plataformas, né? No Globoplay também, já tem aí para quem quiser assistir. E a gente fica aqui esperando para saber o que vai acontecer, o que vai ser o Carnaval de 2022 aqui no Rio de Janeiro. Nesta sexta-feira, completou uma semana da morte da cantora Marília Mendonça e de mais 4 pessoas que estavam com ela num avião que caiu em Caratinga, interior de Minas Gerais. A gente fica muito sensibilizado, né? Porque parece que foi ontem, né? Nem parece que já se passaram 7 dias. Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu ao nosso programa especial, eu queria agradecer a audiência, eu queria agradecer as pessoas que receberam a nossa homenagem, porque a gente fez uma homenagem, né? A gente já tinha um programa totalmente preparado, um programa pronto, e aí de sexta para sábado a gente teve que refazer tudo, gravar tudo de novo, preparar os inserts, correr atrás de informação, enfim. A gente não dormiu de sexta para sábado, a gente ficou acordado, de sábado para domingo também, a gente também ficou aí na atividade para poder levar informação de conteúdo, de qualidade e para deixar registrada a nossa homenagem, né? A nossa última homenagem para Marília Mendonça, para todos os envolvidos do acidente e também para os fãs, obviamente. E eu acho que a única forma que a gente tinha, né, de retribuir ao carinho da Marília, ao sucesso dela, a tudo que ela proporcionou para todo mundo, era fazendo essa homenagem. Então, eu agradeço a todo mundo que trabalhou comigo nesses dias, que foram bem difíceis, e peço também desculpa se por acaso eu errei em alguma coisa, ou falei demais, enfim, mas era um programa, é difícil a gente fazer um programa
nesse sentido, né? De uma tragédia, de pessoas que morrem, de artistas que morrem. É muito pesado, o clima é muito... enfim, é tudo muito complicado. Mas cumprimos a nossa missão, deixamos registrado na história, não só do canal, mas na história do Trago Verdade, na história, enfim, do entretenimento, deixamos a nossa partezinha ali registrada. Eu acho que a nossa missão é essa. Bom, quem também está seguindo em missão, e eu acho que merecem também todos os aplausos, são as cantoras Maiara e Maraías. Elas se apresentaram nesta sexta-feira em Apucarana, no Paraná, e foi a primeira apresentação da dupla após o trágico acidente. Claro, gente, momento de total emoção, né? É difícil você cantar sabendo que pessoas próximas a você, enfim, morreram. É muito complicado e elas eram muito ligadas. Então foi um momento assim de muita superação e um momento aqui que a gente precisa aplaudir, porque o artista não pode parar. O show tem que continuar. E ainda falando sobre o acidente, né? Falando sobre essa tragédia que ainda a gente está vivendo, porque são só 7 dias e o Brasil ainda está de luto. Eu achei na internet um vídeo da Vitória Medeiros. Ela tem 19 anos, é do Distrito Federal e a Vitória é filha do piloto Geraldo Medeiros, que também morreu no acidente. E aí nesse vídeo a Vitória, ela narra com uma riqueza de detalhes um encontro espiritual que ela teve com o pai logo depois do acidente, logo depois que o avião caiu. E detalhe, ela não sabia que o avião tinha caído. Olha só as imagens. O sonho dele era ter um avião só dele e o meu sonho era dar esse avião para ele. Então eu fico muito feliz em saber que ele se foi fazendo a coisa que ele mais gostava na vida, que era pilotar. E ontem, após o falecimento, eu sabia da notícia, eu não sabia o que tinha acontecido com os passageiros, e aí eu sabia que eu tinha que falar com Deus. Eu só fechei o olho e eu ouvi: "Oi, Vi, eu tô bem". Eu tinha mandado uma mensagem pra ele minutos antes perguntando, falando assim: "Me diz pelo amor de Deus que você tá bem, que o senhor está bem". E aí eu sabia que ninguém tinha respostas naquela hora, nenhuma notícia, e a única pessoa que poderia me dar respostas era Deus. Então eu fechei o olho e ele falou: "Oi, Vi, eu tô bem". E falou mais um monte de coisa e me abraçou e me fez uma visita espiritual que eu não consigo, inefável, eu não consigo descrever. Eu não acreditava, eu não tinha certeza de vida após a morte até ontem, até o acidente já tinha acontecido. Eu simplesmente senti que era para eu descer do meu apartamento. Eu desci, eu fui programado, eu olhei para o céu, tinha um arco-íris, eu fechei o olho e eu simplesmente ouvi meu pai falando muita coisa para mim, como: "Não desiste, você é o amor da minha vida". Eu não fui embora, eu vou estar sempre presente, você pode sempre se comunicar comigo espiritualmente. Entre outras coisas lindas, que eu fico em choque de ter acontecido isso. É impressionante, né, gente? O Geraldo Martins Medeiros Júnior, o piloto, ele estava de férias. Ele foi chamado às pressas pela empresa de táxi aéreo, porque a equipe estava desfalcada, e ele foi chamado às pressas para poder fazer esse trabalho, né? Para poder atender a Marília Mendonça. Infelizmente, foi o último voo dele. Eu acho que independente de religião, independente de crença, independente de qualquer coisa, a gente precisa respeitar as pessoas. Eu vi muitos comentários agressivos, né, nas redes sociais da Vitória. Eu vi comentários de pessoas falando um monte de bobagens. Se ela teve esse contato, se ela teve esse retorno, essa forma espiritual de conversar com o pai, isso é só entre ela, Deus e o próprio pai. A gente não está aqui para julgar, a gente não está aqui para tacar pedra, para dizer se é verdade, se não é, se é mentira, se ela está querendo aparecer, se ela... Enfim, a gente não está aqui para isso. A gente está aqui apenas para mostrar que é possível, sim. Quando a gente tem uma certa sensibilidade, é possível a gente se conectar com o outro lado. E aí, gente, também eu vi
pessoas atacando a Vitória, que tem apenas 19 anos, né? Está começando a vida agora, começando a sua juventude. Pessoas atacando a Vitória, falando sobre o pai dela, que o pai dela teve culpa, que o piloto foi culpado, que o piloto que causou a tragédia. É muito irresponsável dizer isso, porque as autoridades estão investigando, estão trabalhando com todas as hipóteses. Pode ter acontecido um monte de coisa, a gente não sabe, né? Mas, enfim, como eu já disse aqui, a gente não pode culpar uma pessoa, né? É um acidente, é uma coisa gigante. Então tem muita coisa envolvida nisso tudo. Vamos guardar as nossas munições para o momento certo. Ou então vamos transformar as nossas munições em orações, em positividade, em flores, né? Acho que a gente está precisando disso. Não dá para a gente transformar a internet todos os dias no verdadeiro tribunal e sair julgando a filha do piloto, que não tem nada a ver com isso. Inclusive a Vitória, ela chegou a pedir para o pai um autógrafo da Marília, porque ela também é fã da Marília. Ela pediu para o pai, se o pai de repente poderia conseguir um autógrafo da Marília Mendonça. Quer dizer, vamos ser menos radicais, né? Porque pode acontecer com a gente também. Então a gente fica assim muito sensibilizado com toda essa história, e a gente mais uma vez reafirma aqui sobre a importância da gente utilizar com consciência as redes sociais, sobre a importância da gente observar o que realmente está acontecendo, analisar o que é fato, o que é fake, porque, olha, a briga é grande, viu? Então eu deixo aqui os meus sentimentos para todos os familiares, mais uma vez, de todas as vítimas desse grave acidente, e a gente continua, porque como eu falei aqui, o show, ele não pode e ele não vai parar. Solidariedade de verdade. Chegou a hora da gente falar sobre aquelas pessoas que estão fazendo muita diferença na vida de outras pessoas. Hoje eu trouxe aqui o projeto Café com Afeto, lá de Curitiba. Esse projeto, gente, tem 1 ano, é um projeto assim bem novinho, bem recente, mas eles têm ajudado muitas pessoas, viu? Tem ajudado assim muita gente, porque o objetivo deles, assim como outros projetos que a gente já falou aqui, é levar um pouquinho de conforto, claro, levar um pouquinho de alimento para tentar amenizar essa situação toda que a gente está vivendo, de pandemia, de alta nos preços, enfim, o caos que está aqui no Brasil. Mas o Café com Afeto, eles levam a primeira refeição, eles têm como objetivo levar a primeira refeição para essas pessoas que tanto precisam desse carinho, viu? Eles hoje em dia, apesar de serem bem novinhos, né, de terem apenas 1 ano, eles já contam com um trabalho de mais de 10 voluntários que toda sexta-feira fazem essa ação bonita de solidariedade, de levar esses alimentos para essas pessoas. E aí, eles ajudam pessoas em situação de vulnerabilidade com café da manhã, e além desse café da manhã, eles também entregam kits de higiene e, olha, muito carinho e muito afeto. É muito importante isso, viu? Essas doações, gente, que qualquer um de nós podemos fazer, tá aparecendo aí na tela os canais de comunicação, né? O Instagram deles, que é o @cafécomafeto10, principalmente lá no Instagram, tem todas as informações. Essas doações, elas são muito necessárias, eles estão precisando muito de itens para o café da manhã, e além, claro, de produtos de higiene e também de cobertores, viu? Porque a gente está vivendo um período assim bastante gelado aqui no nosso país. A previsão é que o frio aumente, então, além daquele café quentinho de manhã, tem a noite anterior. E aí, quem puder doar cobertores, alimentos, enfim, é só entrar lá no Instagram do pessoal, @cafécomafeto10, 10, né? O numeral, @cafécomafeto. Solidariedade de verdade. Essa corrente não pode parar. Você não pode ir embora sem antes saber que Vera Fischer faz selfie de barriga de fora e mostra detalhes do seu closet. Zezé de Camargo tira a camisa no quarto e causa com barriga chapada. Giovanna Eubank é atacada por bodes e diz: tive que sair correndo com as crianças no colo. Mulher de Alec Baldwin encontra gato e desabafa sobre perseguição da mídia. Alice Wegman é surpreendida com festa surpresa e Débora Seco grava reação. E traída 16 vezes, Maíra Cardi não admitirá novo vacilo de Arthur Aguiar. Então tá, né?
Mas vamos combinar, hein, gente? Esse quadro aí tem cada chamada. Tinham me perguntado nas redes sociais se era verdade realmente se esses títulos que a gente acabou de exibir, esses títulos existiam na vida real. Gente, existem sim. Infelizmente, o jornalismo de entretenimento na web tá assim, cada vez pior. E tem cada coisa, cada título, cada texto que deixa a gente assim, às vezes, assustado com o futuro do jornalismo, com o futuro do entretenimento na web. É claro que não são todos os sites, é claro que não é todo mundo, né? Mas existe ainda aí um pessoal que eu vou dizer, tá patinando na situação. Olha, eu queria aqui, em nome da minha equipe, em nome de todo mundo que trabalha no Trago Verdade, deixar os nossos sentimentos aos familiares da jornalista Cristiana Lobo. A Cristiana Lobo fez a sua viagem de volta para casa nesta semana, aos 64 anos, e ela se tratava contra um câncer na medula óssea. Esse câncer afetava a imunidade dela. Aí ela acabou contraindo uma pneumonia, não resistiu e morreu. A Cristiana, ela fez, enfim, a carreira dela baseada na política, nos comentários sobre o que acontece lá em Brasília, né? Sobre todos os bastidores da nossa política. E brilhantemente, durante muitos anos, ela trouxe para a gente informação de verdade, ela trouxe para a gente conteúdo e trouxe também momentos reflexivos a respeito do destino do nosso país, né? Então ela fez assim, teve uma missão, ela fez uma carreira muito bonita, teve uma missão muito bonita e a gente deixa aqui registrados os nossos sentimentos a todos os familiares da Cristiana Lobo. Quero também parabenizar aqui, aproveitando, né, esse espaço que a gente sempre faz a nossa conversa mais íntima, quero parabenizar ao nosso colega, apresentador do SBR News, Paulo Sérgio, que fez aniversário nessa semana. Paulo Sérgio, tudo de bom para você, que você tenha aí ainda uma trajetória brilhante, né, à frente desse jornal também, que tem um papel fundamental para todos os brasileiros que moram no exterior. Parabéns, Paulo. Bom, gente, o Trago Verdades vai ficando por aqui. Infelizmente acabou, né? Quero agradecer a sua audiência, quero agradecer a você que está aí do outro lado, você que é o nosso melhor parceiro, é a nossa melhor audiência, é o nosso amigo, está sempre aqui ligado com a gente no Trago Verdades. Eu já adianto uma coisa, viu? Semana que vem eu estou de volta com um programa inédito e muito mais verdades para você. A gente se vê. Até lá!